Então, uma boa tarde a todos. A aula de hoje é sobre o balanço contábil das nações e sobre o- um tema, né, que gerou a origem do Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, professor. Sim, né? Essa primeira página, faz tempo que eu repito, né? É lá numa das comunidades onde a gente leva os alunos para fazer uma disciplina de 10 dias na Amazônia, né? Então, é bem no coração da Amazônia. Essa primeira foto, a segunda foto, vocês estão vendo aqui essa bolinha? Aqui é o alojamento. Então, aqui na foto de cima, vocês estão vendo aqui um pouquinho mais detalhe o alojamento. E vocês percebem que aqui, ó, na frente, o pessoal toma banho todo dia aqui, tá? Agora, olha a época da seca, então aqui avança, então quando está muito seca, você pode ir andando até a metade do rio. Aqui embaixo nós temos a foto do professor Virgílio Viana, ele é um expert em floresta, né, um PhD. E por que eu mostrei essa foto? Porque, na minha opinião, é por isso que a Amazônia, do estado do Amazonas, ainda não acabou, não desmataram tudo, né? Não tem estrada. Então, na época da seca, você não consegue andar nem a cavalo. Na época da cheia, obviamente, você anda de barco aí, né? Tá. Professor, Oi. desculpa, só por curiosidade, qual é a cidade do acampamento? Isso aqui é perto de Iranduba. Você É conhece? no interior? Não, não faço ideia. Olha no mapa lá, é muito legal. É incrível, o pessoal não tem linha telefônica, mas todos têm Facebook, TikTok, né? E as redes sociais aí. É internet por satélite. A fundação levou, pelo menos internet, posto de saúde, escola para todos, né? Tem colegial e algumas têm faculdade também. Esse foi o tema do Congresso de 2018, o Congresso Mundial de Contabilidade, com esse tema provocador, né? Se os contadores iriam salvar o planeta. Contador aqui no sentido de homens de negócio, né? Executivos, né? E o Príncipe de Gales aqui, vocês já conhecem a história, né? Ele é um defensor, ele criou um grupo chamado A4S, Accounting for Sustainability, e dizendo que a contabilidade fala a linguagem dos negócios. E hoje não é moda, né? O ESG, eu coloquei aqui um duplo E, EESG, que é o econômico, ambiental, social e governança, né? Então, são os 4 aspectos da sustentabilidade. Vocês, mais do que ninguém, sabem que a sustentabilidade é uma questão transdisciplinar, né? E por que a nossa área, então, os 17 ODS, as escolas de negócio, esse gráfico é fácil de entender, né? Na década de 60, 70, olha só, o valor de uma empresa era basicamente tangível. Então, para você fazer o valuation de uma empresa, era terreno, prédio, máquina, dinheiro, estoque, né? Hoje, mais de 90% do valor de uma empresa é intangível, de natureza intangível, ou seja, de capitais não financeiros. Então, por isso que é importante, né, esse apelo por sustentabilidade. Essa é uma pesquisa antiga na FEA, se as pessoas estavam cientes das mudanças climáticas. Então, olha só, 63 sim, 37 não. Então, hoje já acho que aumentou. Hoje deve ter uns 80% que tem noção, né? Mas mesmo assim, ó, tem uma pequena parte que são indiferentes. Eles falam que não é nada sério, que a ciência vai dar um jeito, né? Outros acham que é sério, eu acho que é muito sério aqui, né? E alguns acham que é seríssimo, que não tem solução, tá? Esse quadro eu vou disponibilizar para vocês, até se vocês tiverem sugestões, daria para a gente ficar aqui o dia todo conversando, né? Se a gente pegar cada coluninha dessa, né, o NEC nunca montou os principais fatos históricos, e depois, então, por exemplo, em 2021, eu coloquei aqui, o núcleo se reúne, ainda estamos na Covid, olha, 2020 começou a pandemia em março, né, ó, no dia 11 de março,
a ONU decretou pandemia, e no dia 16 teve a primeira morte aqui no Brasil. 2021, continuamos com a pandemia, né? Graças a Deus a vacina já está chegando, e saiu nesse mês o 6º relatório, o AR6, relatório do IPCC. Tem 2 palavrinhas lá que eu gravei, porque eu li todos, né? Irrefutável, aqui é com F. Irrefutável e irreversível, ou seja, hoje não se discute mais, né? Para 2022 eu coloquei uma interrogação, mas acredito que ainda vamos ter um pouco de Covid, né? E assim sucessivamente, né? Eu coloquei 2030 aqui como fim dos 17 ODS. É bem provável que seja renovado, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, está em vermelho, 98. Quando eu coloquei isso aqui, foi o ano mais quente do milênio. Putz, grilo, né? E aí, ele se repetiu em 99, aí outros anos depois. Aí nós paramos, por quê? Se a gente pegar aqui, todo ano é mais quente. A temperatura já chegou aí pelo menos 1,1 graus, já aumentou, né? E é provável que chegue, no mínimo, entre 1,5% a 2%. Tá? O relatório de IPCC vale a pena ler, né? Saiu esse mês de agosto, né? O relatório mostra que o aquecimento entre 1,5% e 2% será ultrapassado ainda nas próximas décadas, né? Então, vocês vão ler aqui com calma, né? No vídeo pode dar uma pause, né? Então, hoje já não se discute mais, né? A influência humana é a grande responsável. Antigamente tinha discussões no meio científico, hoje não, praticamente inexistente. E tem uma ferramenta da NASA, vocês podem procurar na internet, você clica a região, ele mostra aonde vai inundar e quanto vai inundar, né? Por exemplo, aqui eu cliquei nesse pedaço aqui do Brasil, vai inundar 77 centímetros. Né? Tem lugares que vão inundar mais ou menos. Então, imagine o que vai acontecer no mundo, no comércio, moradia, habitação, etc. Né? A curva de Keeling é muito interessante. O Charles Keeling, em 1958, ele começou ele era apaixonado por gases, e um deles era o CO2. E ele fazia essas medições, então a quantidade ppm, parte por milhão, era sempre constante, em todos os lugares, né? Na cidade, ele ia para o campo, ele imaginava, o campo tem menos poluição, então, era a mesma coisa. Ele ia para outros países, a mesma coisa, outros continentes, ele conseguia as informações, sempre foi o mesmo. Aí, em 1958, ele começou a detectar que subiu um pouquinho. Aí, no ano seguinte, subiu um pouquinho também, e começou a subir em torno de 1 ppm por ano. Hoje sobe quase 2, né? E ele foi o primeiro que começou a alertar sobre mudanças climáticas globais, aquecimento. O pessoal achou que era um louco, né? E aí, depois que ele faleceu, ele até ganhou o Nobel do Meio Ambiente, resgataram os estudos dele e continuam essa medição, né? Quando eu comecei a avaliar, lá em 98, a gente tinha um parâmetro, olha, se ultrapassar 380 ppm, é perigoso, né? É o ponto de ruptura. Bom, nós estamos em 420, cara, né? Então, vocês, mais do que ninguém, aí já não é nem questão histórica, vocês escutam na TV o que está acontecendo, né? 8 coisas que você precisa saber sobre os relatórios de IPCC, não só o último, né? Então, aqui, ó, limitar o aquecimento em 1,5 grau. Exige transformação imediata. E, basicamente, olha, as energias renováveis precisarão representar entre 70% e 85%. A matriz energética do mundo hoje é 90%, ao contrário, né? Não renovável. O Brasil dá 40%, 45% renovável. É o país com a melhor matriz energética. E essa posição de hoje, ó, o mundo não está no caminho para limitar essa temperatura, né? Então, olha só, as emissões anuais, 52 gigatoneladas de CO2, a projeção até 2030, quando encerra os ODS, continuar ainda aumentando 58, e qual seria o ideal para limitar o aquecimento 1,5? Seria entre 25 e 30. Ou seja, não dá mais, né? E as emissões líquidas
consistente com 1,5 graus. Teria que zerar as emissões até 2050, ou seja, tem que mudar esse mundo, porque esse mundo não comporta 8, 9, 10 bilhões de habitantes em meados do século do jeito que está. Então, não tem jeito, né? A escala da mudança é sem precedentes, não há precedente na história. A história aqui é milhares de anos, né? E tem que se usar o quê? Tecnologias de baixo carbono e eficiência. Então, por exemplo, carro, a geração de vocês nem gosta tanto de carro quanto a minha, né? Hoje já o elétrico é uma opção viável, né? Então, a escala é sem precedente. Limitar o aquecimento em 1,5 pode significar coisas bem diferentes, com resultados distintos, né? Então, desde aqui, ó, extinção das espécies, né? Vocês podem ler com calma o relatório. Um limite de 1,5 não é seguro para todos, e aqui os mais afetados continuam sendo as regiões mais pobres, né? E a produção de alimento é gravíssima, né? Então, você vê que o mundo, né? O rumo que o mundo vai tomar aí nas próximas décadas, né? E os riscos de aquecimento são substancialmente menores. Aqui fizeram a comparação se chegar a 1,5 ou em 2. Você vê que 0,5%, né? Dá a impressão que 0,5% não faz nada, né? Mas aqui vocês vão olhar aqui, ó, calor extremo, ó, de 14 passa para 37. Degelo do Ártico aconteceria em 100 anos, com 0,5 graus, ó, em 10 anos. O aumento do nível do mar, ó, 0,40 vai para 46. Extinção de vertebrados, olha, dobra a porcentagem. Extinção das plantas, idem, né? Extinção de insetos, principalmente abelhas. O ecossistema, porcentagem da área que se tornarão em outros biomas, né? Olha, de 7 para 13, né? Imagine a Amazônia virar um deserto ali, né? Os permafrost, aquelas geleiras permanentes, né? De 4 vai para 6,6 milhões. A redução de produção agrícola mais que dobra, né? Os recifes de corais, olha, de 70 a 90 vai para 99. E a pesca, declínio nos cardumes, também dobra a perda, né? Então, será preciso ter emissões líquidas zero por volta de meados desses séculos. O 7, todos os cenários para controlar o aquecimento dependem da remoção de carbono. Então, o mundo vai ser descarbonizado. E todo mundo inclui países, cidades, empresas, indivíduos, né? E ele finaliza esse relatório: limitar o aquecimento em 1,5 será muito difícil, realmente difícil, mas o relatório IPCC deixa claro que o mundo tem conhecimento científico, isso é bom, né? Tem capacidade tecnológica e financeira, olha que importante, né? Para enfrentar as mudanças climáticas. Então, é um problema sério, mas tem recurso, né? É preciso ter vontade política, vai ter que ter, para iniciar as mudanças sem precedentes que são necessárias para estabilizar a temperatura. Há benefícios substanciais econômicos e desenvolvimento para uma ação climática ambiciosa. É mais importante limitar o aquecimento global, é um imperativo, né? Falhar nos colocaria em um planeta irreconhecível, blá, 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 isso você já conhece. Ou seja, isso, independentemente de querer, vai ter que ser feito. Então, vai chegar um certo momento que ou faz sem outra opção, ou faz, não tem outra alternativa. Tá? O Overshot Day, que é o dia de sobrecarga da Terra, é assim: quanto que a biodiversidade, a absorção natural de CO2, quando a gente começa a usar mais do que a capacidade de resiliência, né? Quando foi criado lá na década de 60, olha, em 87 era 19 de dezembro, ou seja, praticamente a gente tinha quase que um ano, né? Um ano de resiliência. E aí essa data foi diminuindo. Olha aqui, ano 2000 passou para novembro, olha 2015, agosto. Ou seja, a partir daí
cada vez mais cedo você começa a usar mais recursos do que o planeta tem condição de repor, né? E estava nessa escala descendente. Aí o que aconteceu olha aqui, 2019, julho, né? Já perdemos aqui mais de 6 meses, né? De cheque especial. E o que aconteceu na pandemia? Nós ficamos o ano praticamente parado e ganhamos aqui 52 dias. E eu imaginei que a gente ganharia aqui uns 6 meses, né? Mas ganhamos 2 meses. Isso aí com o mundo inteiro parado, né? Agora, olha em 2021, continuamos com pandemia, mas mesmo assim, ó, a gente reduziu aqui 20 e poucos dias. Aliás, já aumentou 20 e poucos dias, a economia começou a funcionar. Então, o que vai ter que acontecer? Esse gráfico vai ter que subir novamente, né? Para manter o equilíbrio entre o que a Terra é capaz de repor. Tá? Esse gráfico é interessante também, sobre o overshot, vocês procuram, aquilo que eu mostrei aqui é a média do planeta, e aqui por países. Tá? Então, olha quem está aqui no bico do corvo, né? Aqui do seu lado direito, né? Catar. Ali é só carbono, né? Só energia, poluição. Luxemburgo, você vê que está ligado a conforto, qualidade de vida, né? Qualidade de vida hoje é sinônimo de energia, né? Canadá, os Estados Unidos, e assim sucessivamente. O Brasil, cadê o Brasil, pessoal? Está aqui, ó. O Brasil aqui está acima de julho, dia 27 de julho. Então, a partir do dia 27, o Brasil ele já começa a usar o cheque especial. E isso contando que tem a maior floresta remanescente do planeta, né? Imagine se não tivesse. Então, o mundo tem que mudar tudo isso, tá? Tem esse também, é o relógio do fim do mundo, né? Doomsday Clock. Até o Einstein, todo ganhador de física, ganhador do Prêmio Nobel de Física, ele vai e coloca o relógio. Então, por exemplo, meia-noite é o fim do mundo. Então, hoje está quanto? Hoje está alguns minutinhos do fim do mundo. Ó, dá 1 minuto, não chega a 2 minutos. Então, todo ano, quando entrega o Prêmio Nobel de Física, esse físico, junto com os demais cientistas, eles verificam qual é o risco que o planeta está correndo, né? E coloca aqui perto da meia-noite. Vale a pena, né? É uma brincadeira aqui, mas é uma forma lúdica e assustadora, né? De fazer com que as pessoas reflitam. Tá? Na verdade, pessoal, aqui na FEA, que é uma escola de negócio, né? Esse é o problema, ao nosso ver, né? É o crescimento da população. Bom, então, olha aqui, ó, há 4.000 anos antes de Cristo, aqui tinha Moisés. Tá? Tinha 7 milhões de habitantes. Olha, tem cidades hoje com muito mais do que isso, né? 3.000 anos, 2.000 anos antes. Olha aqui, no ano zero, o ano de Cristo, tinha 170 milhões de habitantes. O Brasil tem 225. Tá? Volta 1.000 anos atrás, na época de Buda, tinha 50 milhões de habitantes. Né? Olha, qualquer um de vocês hoje abriria uma igreja, seriam famosos ali, um cientista, né? 300 anos depois aqui, ó, na época de Maomé, 190. Olha, e aí o que aconteceu nos últimos 200, basicamente 150 anos? Olha o crescimento da população. Tá? Então, ó, quando eu nasci, em 1961, tinha 3 bilhões de habitantes. Né? Hoje já temos quase 8. A expectativa de vida era 53, hoje aumentou, né? Está 74. Tá? Então, esse é o nosso problema, a nosso ver, ou seja, o planeta comporta aí 11, 12 bilhões de habitantes previsto aí pela ONU, claro que comporta, mas não no modelo de vida. Né? E esse povo, nós estamos com 8, né? Esse aumento, eles vão continuar querendo consumir iPhone, tecnologias, habitação, alimento, energia, né, vestuário, etc., etc., né? Então, como comportar? Então, por isso que, na minha opinião, as empresas são fundamentais, são atores fundamentais aí nesse cenário. Tá? Eu coloquei aqui também, logo no início, o índice de pobreza, né?
Não é à toa que é ODS número 1, né? E a ONU tem alguns critérios, eles chamam traços de extrema pobreza. Aí nós fizemos esse levantamento. Então, por exemplo, aqui, ó, quem não come, ó, tem 925 milhões, quase 1 bi. Isso que não come. E aqui, subnutrição, não analfabetos, água, a extrema pobreza, com o conceito de $1,25, né? $1 por dia, 1,25. Então, tem vários traços aqui de pobreza. Então, por exemplo, a pessoa pode não passar fome, mas ela não tem eletricidade, ou mora em favela, né? Ou tem estresse físico, ou não tem saneamento básico. Então, nós incluímos aqui todos que têm traços de extrema pobreza, e é assustador esses 60%, né, da população mundial, né? 27 aqui, digamos aqui, seria a média, e 13 aqui, a maior parte de vocês que estão assistindo a palestra estão aqui, ó, nesses 1 bilhão de habitantes, que tem muito mais do que o restante. Então, isso já passou da hora, e com certeza as empresas, o mundo empresarial está olhando para esse lado, né? Esse é o maior desafio aí dos próximos tempos, tá? Essa foto, desde a primeira vez que eu vi, é muito interessante, né? Olha o Ford aqui, né? E esses carros aqui são todos elétricos, né? Olha essa frase dele: se perguntasse para as pessoas na época, né, o que elas queriam, elas iam responder o quê? Com o pensamento da África, da época, né? Cavalos mais velozes, carroças mais velozes, né? Então, se perguntar assim, a ONU fez uma pesquisa na Rio+20, né? Qual o futuro que queremos? Se perguntar para a minha geração, eu vou tentar consertar com os mesmos pensamentos do século XX, né? Se perguntar para vocês já vão pensar de forma diferente, né? E o Ford, ele chegou à conclusão que o futuro era carro elétrico, tinha desenvolvido. Em 1900, 38% da frota americana de veículos em Nova York era elétrico, e ele pediu para um amigo dele, chamado Thomas Alva Edison, estudar uma bateria mais eficiente. Só que nesse meio tempo, um outro americano chamado Coronel Drake, ele teimava que existia uma fonte de energia maravilhosa, que nem o pessoal fala hoje, solar, eólica, fala em hidrogênio, energia nuclear de quarta, quinta geração, né? E ninguém acreditou nesse Coronel Drake. Aí fizeram um fundo de investimento, montaram uma empresa, né? Botaram dinheiro nele, e ele, no final da história, ele morreu pobre, né? Mas ele conseguiu adaptar tecnologias de perfuração de poços de sal e furou o primeiro poço. Na época era o petróleo, né, que ele estava comentando, e ninguém acreditava. 5 anos depois da descoberta dele, do primeiro poço de petróleo, já existiam mais de 500 indústrias petrolíferas no mundo, inclusive no Brasil, né? Esse é o Thomas Alva Edison, que, na minha opinião, não era inventor, ele era um empreendedor, um homem de negócio. Ele tinha aqui, na biografia, mais de 2.300 patentes. O pessoal até questiona a lâmpada, né? Parece que ele comprou, né? E olha os carros elétricos da época, né? Esse aqui é o Coronel Drake, que eu vi no Museu de Cera, né? Que ele conseguiu... Ele descobriu como extrair o petróleo, né? E o petróleo é maravilhoso, né? Até hoje, né? É fácil de extrair, assim, relativamente, é barato. Na época custava alguns centavos de dólares o barril, né? Você vê depois como os interesses inflacionam, né? Essa foto aqui é recente, eu peguei hoje, tá bom? Aqui é uma Harley Davidson elétrica. Esse carro aqui, essa motoquinha aqui, um amigo vizinho comprou, R$8.000, né? Autonomia de 70 quilômetros, maravilhoso, né? E no centro aqui, não foi o primeiro carro elétrico brasileiro, porque aqui em Jundiaí eu conheço um rapaz, tio de um amigo meu, que já tinha montado, né? Isso há 50 anos. E aqui é o Gurgel, né? Que foi lançado 34 anos antes do Elon, da Tesla, né? Já tinha o carro elétrico. Olha aqui um Prius híbrido, eu tenho um Prius híbrido maravilhoso, né? Faz 25 quilômetros com litro de gasolina.
Você enche o tanque, 40 litros. Aí você anda 10 quilômetros, esse 10 gera mais 15 elétrico. Olha que maravilha. Né? Eu falei, por que todos os carros não eram assim? Né? Cair pela metade o consumo de petróleo. Né? Então, é isso quando se fala que tem que usar tecnologia. Então, não é mais aumentar o consumo, você tem que usar a tecnologia. Né? Eu já tenho amigos meus que adaptaram Fusca, né? Carro elétrico aqui. A ONU realizou esses 3 grandes eventos para discutir tudo isso que vocês estão aí antenados nessa disciplina, né? Em Estocolmo, reuniram basicamente cientistas, 1.000 pessoas. Aqui na Rio +20, reuniram aqui 1 milhão de pessoas, né? E na Rio +20, que eu estive presente lá, nossa, mais de 50 milhões de pessoas participaram dos eventos oficiais e paralelos, tá? Esse Nikola Stern, ele produziu um relatório Stern, chamado Stern, com o sobrenome dele. Ele veio até para o Brasil, junto com o professor Markovits, fizeram uma versão brasileira do Stern, que está aqui em verde do lado, acho que vale a pena vocês lerem, né? Tudo que pode acontecer no planeta até o final do século, ele transformou em dinheiro. Quanto vai custar do PIB? E o professor Jacques Markovits e uma equipe muito grande, também tudo que pode acontecer no Brasil, essa seca, a seca que teve em São Paulo, 2013, 2014, que não tinha água, né? O apagão, graças a Deus, a gente tem, hoje, as nossas hidrelétricas são termoelétricas também, né? Mas na época do Fernando Henrique, o Brasil descobriu que não tinha energia, né? E o que eu vou apresentar para vocês rapidamente é um trabalho que nós fizemos aqui na FEA e deu título para essa palestra, que é o Balanço Contábil das Nações. O nosso núcleo elaborou um balanço, que vocês conhecem bem, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido, só que de países. Então, nós pegamos aqui o ativo, nós pegamos o PIB, né? Só que nós deduzimos a depreciação, o que os economistas não fazem, né? O patrimônio líquido a gente avaliou pelo saldo residual de carbono, ou seja, nós pegamos quanto cada país tem de estrutura de biodiversidade, basicamente floresta, água, que absorve CO2, e qual é a previsão de emissões de CO2 até meados do século. Esses dados estão lá no IPCC. A gente avaliou o líquido e precificamos em dólar pelo custo de captura informado pela ONU, ou em outros trabalhos nós chegamos a fazer pelo valor da tonelada de carbono no mercado oficial paralelo. E o passivo apuramos por diferença, né? Vocês sabem bem que a contabilidade ou biomimetismo contábil ou contábil mimetismo é um equilíbrio, né? Então, o balanço patrimonial reflete a natureza, ou seja, você não pode gastar mais do que tem, tá? Teoricamente, as despesas não podem ser maiores do que as receitas, se não tem prejuízo, tá? Vamos correr um pouquinho. Isso aqui também, aqui já correndo. Vamos passar um pouquinho, senão não vai dar tempo. As emissões, né? E o resultado desse balanço foi isso aqui, pessoal. Em 2050, o planeta vai estar falido em equivalente a 15 trilhões de dólares, né? Ou seja, nós pegamos o PIB na época do planeta, era em torno de 50 trilhões, tiramos a depreciação, foi para 40, o passivo é 56, então dá um patrimônio líquido negativo de 15 trilhões. Isso do planeta. Os únicos 2 países com saldo superavitário, patrimônio líquido superavitário, é Brasil e Rússia. Brasil aqui, ó, 544 bilhões, é sinônimo basicamente da Amazônia, da Mata Atlântica e do Agreste. Então, a grande parte aqui é da Amazonas, né? E a Rússia, esses 155 bilhões, é basicamente da floresta boreal lá, que ainda absorve mais CO2 do que emite, tá bom? E os demais países, a maior parte dos países, principalmente os desenvolvidos, e o planeta, previsto para 2050, vai estar deficitário. Nós fizemos essa pesquisa em 2008, obviamente os números pioraram um pouquinho mais, né? Mas foi a forma contábil de mostrar que realmente o caminho que o mundo está tomando não pode continuar. Tá? Vamos correr aqui também.
Fizemos esse mesmo trabalho para os estados brasileiros, né? Pegamos lá os 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, aqui vale a pena, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Aham. professor. Sim, estão todos aí ainda, né? Então, olha o tamanho do estado do Amazonas, olha o Pará. O Pará também, metade aqui era floresta amazônica. Só que como lá tem estrada, já desmatou quase metade. Olha o Mato Grosso. Mato Grosso está liderando hoje o desmatamento, né? Progresso, né? Minas Gerais, né? Bahia. E olha São Paulo, relativamente como é pequeno em tamanho, né? O Brasil é enorme, né? Um continente, tá? Olha a densidade demográfica, a média é 22 pessoas, São Paulo, 167. E olha no estado do Amazonas, é 2 pessoas por quilômetro quadrado, sendo que 95% da população mora na capital, em Manaus. E quem que mora lá no meio da floresta amazônica? Alguns ribeirinhos e alguns indígenas, basicamente. Então, quem protege a floresta? São eles. Tá? Se alguém tiver a oportunidade de ir para a floresta, né? Principalmente no Amazonas, que é a maior, tem condição do governo policiar? Não tem condição. Imagina uma polícia para chegar até um local, demora 15 dias, vai gastar 20 mil reais só em óleo diesel de motor, né? Então, e um ribeirinho, hoje nós tem sistema que um ribeirinho ele denuncia se tiver desmatamento, garimpo, não sei o quê, né? Mas até a informação chegar, até um poder de polícia tomar atitude, mandar alguém, demora um mês. Tá? Ou seja, não tem como proteger a floresta se não proteger as pessoas que já moram lá. Levando o quê? Levando aquilo que eles buscam para os filhos, quando crescerem. Os filhos deles iam para onde? Para Manaus, estudar, trabalhar, não sei o quê, né? Então tem que levar o quê? E por isso que a Fundação Amazonas levou escola, saúde, levou energia fotovoltaica, hoje tem internet, né? E eu tenho muitos amigos que eu me comunico pelo WhatsApp aqui, pelo o Facebook, o Instagram, né? Redes sociais, né? TikTok, né? E são pessoas, são esses que vão cuidar das florestas, tá? Esse gráfico é interessante, pessoal. Olha aqui São Paulo, por exemplo, né? São Paulo, ele tem mais gente. Aqui, hoje, já esses 41 já subiu para 45 milhões de pessoas, né? Tem mais gente do que boi, né? Olha lá no Pará. Pará tem mais boi do que gente, Mato Grosso, né? E no Brasil? O Brasil, ó, esses dados aqui, hoje tem uns 220 milhões de bovinos, né? No Brasil, aliás, hoje tem mais, né? Hoje, no Brasil, tem pelo menos um boi para cada brasileiro, para cada cidadão brasileiro. Tá? Então, o desmatamento, né? E você vê que, por exemplo, mais de 90% da agricultura hoje não é destinada para alimentação humana direta. E não é nem energia. É para quê? Para pecuária. Então, vocês podem pensar rapidamente assim, então é fácil resolver o problema da fome, é só parar de comer carne. É verdade. Então, não estou estimulando a parar de comer carne, mas daqui a algumas décadas não vai ser possível comer carne. Carne vai ser um produto muito caro, que nem aquele bife Kobe do Japão, né? Eu já experimentei uma vez, um bifinho assim custa $100, né? E é uma carne maravilhosa, né? Eu gosto de carne. Tá? População, frota de veículo, né? Olha o PIB, a importância do estado de São Paulo, né, em relação à parte econômica, né? O PIB total, o PIB per capita, né? Olha aqui, floresta e agricultura. São Paulo, né? São Paulo, ele tem mais agricultura do que floresta. Nós já desmatamos tudo, né? O que estão querendo fazer na Amazônia, nós já fizemos aqui. Mas pelo menos compensou com a agricultura. A cana-de-açúcar que antigamente queimava, ou seja, devolvia para a atmosfera o CO2. Hoje já não queima mais praticamente, né? Então, é uma forma de você absorver isso. Professor, Oi, pode falar. no estado de São Paulo
teve tem, né, um processo de recuperação da Mata Atlântica nos últimos anos, acho Tem, que desde a década de 90, salvo engano. tem. Faz tempo que eu não vejo, talvez você esteja mais atualizado, mas assim, sobrou 5% só, né? Então, você vê quanto caminho tem para restaurar a Mata Atlântica, né? Eu moro aqui em Jundiaí, a gente tem a Serra do Japi, nossa, tem onça aqui, tem animais, né? E 80% da Serra do Japi em Jundiaí é propriedade particular, né? Então, de uma certa forma, até bom, porque mora gente lá, ninguém vai invadir, né? Mas tem sim. E não só a Mata Atlântica, e tem o Agreste também, né? O mundo tem que partir para isso. E, infelizmente, o único país que tem florestas assim em quantidade suficiente é o Brasil ainda, né? A Indonésia também tem um pouco, né? População. O IDH do Brasil é médio para alto, é razoável, né? Já melhorou muito, né? Mas, infelizmente, o IDH ainda está relacionado com o consumo de energia, principalmente energia suja, né? Taxa de alfabetização já melhorou um pouco, mas é um problema sério em alguns estados, né? Taxa de mortalidade também, principalmente na região norte, nordeste, né? A extrema pobreza já diminuiu no Brasil, né? Mas ainda tem, né? Você vê que com a Bolsa Família, ajuda emergencial, já está ajudando a tirar as pessoas que praticamente nem existiam, né? E esse, pessoal, esse é o maior problema aqui do Brasil, né? Coleta de esgoto. Olha, aqui é o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo olha, a cidade de São Paulo, ela coleta 99% do esgoto. Só que eu estava lá na Sabesp, e só que trata menos da metade. Eu falei, pô, o que faz com que ele não trata? Joga no Rio Tietê e Pinheiros. É por isso que esse rio aí, eu conheço há 50 anos, e ele é daquele jeito, mal cheiroso, né? Culpa, não tem coleta de esgoto, né? Menos da metade. Eu moro em Jundiaí, aqui a gente coleta 99% e trata 100% do que coleta. E no Brasil, a média de coleta é 55% e tratamento, metade disso daí. Tá? Então, agora com a pandemia, questões sanitárias, de saúde, né? Talvez os políticos comecem a colocar nas agendas, né, esses programas. Então, com certeza, tem que mudar esse aspecto, não só de água. Você vê, nós estamos em plena seca, né? Inverno, né? Aqui em São Paulo, questão de água e questão de esgoto também. Pessoas com nível superior no Brasil é muito pequeno ainda, olha só, 8%, né? Imagine vocês que têm a oportunidade de estudar numa USP, numa Unicamp, Unesp, numa GV, ou estudar fora, né? Então, eu acho que vocês sentem uma certa gratidão, se não sente, acho que deveria sentir, né? E uma forma de poder retribuir isso para a sociedade, né? Com certeza, vocês não estão por acaso aí onde vocês estão sentados. Acesso à internet, agora, esse gráfico aqui tem que ser atualizado, Professor, aumentou bastante, pois não? esse dado sobre a formação, ele é de 2017? Isso, Esse 8,31? Não? isso. Todo ano eu estou revendo, né? Mas não mudou muito mais do que isso, tá bom? Tá bom. Mas é assustador, né? É, Comparado muito baixo. comparado com os outros países. Questão de mulheres é mais ou menos meio a meio, né? Nos estados do Norte e Nordeste tem um pouquinho mais de homem. Na Sudeste e Sul, um pouquinho mais de mulheres, né? Expectativa de vida agora está média quase 75 anos, né? Não sei porque as mulheres vivem mais do que os homens, em média, né? Mas, por exemplo, a gente já chega a conhecer, eu pelo menos tenho no meu convívio, aí uma meia dúzia de pessoas com mais de 100 anos. São pais, avós, bisavós, amigos nossos, né? E assim, tem todos os tipos. Tem pessoas que se cuidaram, tem pessoas que não se cuidaram e vivem, né? Uma cabeça boa, tranquilo, né? Outro dia cumprimentei o pai de um amigo meu, tem 104 anos. Você olha para ele e você vai falar, deve ter uns 75, né? No máximo. Mas é tranquilo, né? Então,
E aí na USP o pessoal já afirma que vocês que estão assistindo essa aula, vocês vão viver numa época em que a expectativa média de vida vai ser 100 anos. Tá? Hoje é 75. Quando eu nasci era 50, né? E vocês vão vivenciar 100 anos. Né? Imagine quanta gente vai ter nesse mundo. Né? Se hoje tem 8 bi, vai ter 15 bi. Né? Então, você vê que, ou pode ser que não tenha menos, tenha lá 1 bilhão de sobreviventes das mudanças climáticas globais, dependendo do que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Expectativa de vida. E aqui foi o resultado desse balanço contábil que eu demonstrei para vocês, dos estados brasileiros. A boa notícia, aquele primeiro que nós fizemos do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, né? Nós pegamos dados do IPCC. Esse nós pegamos dados brasileiros. A boa notícia é que bateu, né? Você viu que, olha, o Brasil deu 536 aqui, lá deu 540 e pouco, né? Então, bateu. E a má notícia é que esse superávit ele se concentra basicamente em 2 estados, aqui é o Amazonas e o Pará. O Amazonas que tem a Amazônia, 60% da Amazônia nacional está aqui dentro, né? Tem um pouquinho internacional também, e o Pará, que já desmatou aí quase metade, mas tem uma parcela significativa de floresta. Eu tenho um tio que mora ali no Pará, bem no interior, e ele faleceu e ele foi lá há mais de 50 anos, e ele era um dos poucos que tinha escritura, né, das terras da Amazônia, né? Quando ele faleceu, como tinha escritura, nossa, vendeu na mesma semana. Aí eu passei lá no ano passado, ano retrasado, eu não achei a fazenda, era cheia de árvores, né? Árvores, né? Não tem nada, tem um rapadão lá, cortaram todas as árvores, só tem pasto. Então, imagina, eu saí de Belém, aluguei um carro, rodei lá uns 300 quilômetros. Quando eu cheguei naquela região, você anda, não tem mais árvore, é só estrada e pasto dos 2 lados, né? Incrível isso, né? E, para nossa surpresa, olha, o Mato Grosso, nessa estimativa, ele passa São Paulo em piores estados. Piores não, né? São estados que estão seguindo o que os países desenvolvidos fizeram, né? O que os Estados Unidos fez, Japão, Alemanha, Europa, né? São Paulo fez também, acabou com a Mata Atlântica, né? E o Mato Grosso acaba passando São Paulo em patrimônio líquido ambiental negativo. Né? Então, nós temos que preservar. Interessante é que o Mato Grosso tem muito menos população e muito mais área, né? Isso, mas as emissões dele, principalmente com o desmatamento, é violenta, né? É interessante, isso aqui alguém de vocês teria que fazer um TCC, uma tese de mestrado, doutorado, para aprofundar esse detalhe, né? O per capita, vamos passar. Então, para a gente sobrar um pouquinho mais tempo para discutir outras coisas, qual é a conclusão desse balanço contábil das nações, né? Se a gente estivesse analisando o balanço de uma empresa, numa situação deficitária, ou aumenta a receita ou diminui a despesa. Então, aqui não tem jeito, ou reduz carbono ou reduz população. Né? Um professor de atuária aí nos ajudou a fazer um algoritmo, uma simulação. Ou seja, se o mundo continuar do jeito que está, nós teríamos uma redução de população entre 73% no mínimo da população mundial. Imagine, né? Se continuar assim, sobraria no mundo um Brasil, digamos aí, 300 milhões de habitantes no mundo, né? Então, é assustador. Obviamente, não é isso que vai acontecer, né? Até porque, se acontecerem muitas anomalias, todo mundo para. Assim como a pandemia, né? Que já era prevista, né? O mundo parou, então, deixou de emitir. Obviamente, petróleo, carro a combustão, comer carne todo dia, isso aí tudo isso está com os dias contados, né? Professor, Pode falar. desculpa, essa simulação ela é em função do tempo? Vocês calcularam também o período ou não? Tudo até meados do século. O tempo é meados do século. Nós pegamos os mesmos dados do balanço contábil das nações, né? E ele fez um algoritmo aí, acho que fez uma regressão não linear esquisita lá, que só o matemático conhece, e chegou nesses números aí, né? Tá bom, obrigado.
Tá? E agora, a grande boa notícia, e é o motivo dessa disciplina, né? Não precisa quebrar a cabeça para descobrir o que precisa fazer para consertar esse planeta, o rumo desse planeta, né? Nós temos aqui o que eu chamo de agendas mundiais, né? Obviamente, a maior, a mais importante, na minha opinião, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? São 17 objetivos, tem o último, que é parcerias, né? E tem 169 metas. E cada uma dessas metas tem indicadores, né? Tem até um site que eu já informei, se você quiser saber como está, todos os países, estados, municípios que fazem parte da ONU e aderiram, você tem lá o nível, né? E vocês já descobriram que tem um jeito de ler os ODSs, né? Porque tem gente que começa a ler, fala, isso é impossível, isso aí é filosofia, nunca vai acontecer, né? Mas você tem que olhar assim, primeiro, tem coisas que já passou da hora e tem que fazer, não tem jeito, tem que fazer. Segundo, tem coisas que vai ter que se esforçar muito para fazer, para atingir. E tem coisas que você tem que esperar que, não é que aconteça um milagre, mas a gente imagina que tem soluções de inovação, de tecnologia, né, que vão surgir com as novas gerações que são vocês. Tá? Às vezes vocês conseguem achar uma solução fácil. Por exemplo, a energia hoje, teoricamente, existe. Só que qual é o grande problema da energia? Se partir para a energia limpa de uma hora para outra, que já tem recurso, por exemplo, solar, fotovoltaica, o que faz com o desemprego, né? É um problema seríssimo, né? Então, agora, daqui a 50, 100 anos, não vai ter mais emprego como tem hoje, né? Então, você vê que o mundo já está desenhado, né? Então, a primeira agenda são os 17 ODS. Na minha opinião, a outra importante é a encíclica papal, número 298, tem 246 parágrafos. Eu li por acaso, né? Eu sou católico, né? Mas eu acredito em todas as religiões, tenho amigos budistas, shintoísta, espírita, muçulmanos, né? Não importa. E muitos amigos que seguem religiões, crenças indígenas, né? Lá na Amazônia tem muitas crenças indígenas, e é parecido com o shintoísmo do Japão. Lá é a natureza, né? Você olha, a água é uma deusa, o sol é um deus, né? A árvore é um deus sagrado. Então, assim, quando eu li essa encíclica, eu li porque, por acaso, ela tem basicamente os mesmos conteúdos dos 17 ODS. Ela fala de água, de pobreza, de energia, floresta, todos os assuntos. Tá? E eu tive a oportunidade de conhecer o coordenador técnico da Comissão Científica do Vaticano, né? Ele esteve no Brasil, nós ficamos 10 dias juntos lá na Amazônia, e ele fala que essa encíclica não foi feita para católicos, para cristãos, foi feito para a humanidade, para ajudar a humanidade e o planeta. Tá? Então, vale a pena ler, eu acho que uma completa a outra, tem até um vídeo de palestra que vocês vão assistir nas atividades dessa disciplina. Assim, na minha opinião, é assim, os 17 ODS, eles estão pensando em construir um planeta melhor, em qualidade de vida, em respeito com a natureza, o mundo externo, tá bom? Assim. E o Laudato Si, ele faz alguns apelos assim, se você não mudar o mundo interno, o seu coração, não adianta mudar o mundo externo, né? Ele faz essa reflexão, por isso que um completa. Por exemplo, tem lá um parágrafo que fala sobre consumo sustentável. Aí a encíclica fala assim, não adianta apenas estimular as pessoas a terem um consumo sustentável. Você tem que avaliar a razão do porquê as pessoas consomem dessa forma, materialmente, basicamente. E aí o outro parágrafo ele explica, as pessoas consomem dessa forma porque o coração está vazio. E aí ele começa a questionar, aí vai para o lado filosófico, né, espiritualista, qual é o alimento do coração? O alimento do coração é a solidariedade, é a amizade, é ser útil ao próximo, né? Então, quando eu li, foi um alívio, porque eu estava tão desanimado em ler essas projeções do IPCC, não sei o que e tal, mas, assim, eu recomendo fazer a leitura dos dois. O The Imperative
to Act. Tem lá, tem um Blue Planet Prize, é chamado o Prêmio Nobel do Meio Ambiente, foi criado em 1992, na Rio 92, no Rio de Janeiro, né? E é considerado o Prêmio Nobel do Meio Ambiente, é parecido com o Prêmio Nobel da Fundação Alfred Nobel, né? E quem paga é uma fundação japonesa, né? Uma fábrica de vidro, e o prêmio é parecido, aí próximo a $1 milhão, né? Tem até um brasileiro, professor da USP, que já ganhou, o professor José Goldenberg. E eles se reuniram às vésperas da Rio+20, né, em Londres, e fizeram um relatório aqui de 171 páginas que vale a pena vocês lerem, tá bom, pessoal? Tudo que precisa para fazer, para consertar esse planeta, tem lá nesse relatório. Tem a Carta da Terra, tem princípios, tem aqui, ó, Felicidade Interna Bruta. No livro, a gente conseguiu fazer uma pesquisa, são 72 indicadores. Era um rei que morreu, aí o filho dele, acho que 16 anos, assumiu o reinado, e aí o primeiro-ministro levou ele para passear na cidade, escondido lá, né, disfarçado, e todo mundo falando mal do reinado. Ele falou, por que não falam mal? Eu não gostava do meu pai, né? Tinha muita pobreza, né? E aí ele entendeu que tinha que mudar, e aí esse primeiro-ministro, ele colocou como primeiro-ministro um monge budista, e com o objetivo, na Constituição, de que todas as políticas públicas seguissem a felicidade, que é o objetivo das pessoas. A gente dá risada porque parece uma filosofia, mas lá existe, em alguns países já foi implementado, em algumas cidades aqui no Brasil já foi implementado, tem um monte de estudos, né? Assim, talvez não consiga fazer isso em escala mundial aí para 8 bilhões de habitantes, né? Mas não deixa. E tem um indicador lá que eu achei interessante, que chama-se, eu gosto, o uso adequado do tempo. Então, ou seja, e o governo monitora isso lá da população, né? Você tem que dormir em média 8 horas, você tem que trabalhar em média 8 horas, e nas 8 horas que sobram, você tem que fazer o que mais dá prazer. Então, vai praticar esporte, vai caminhar, vai para academia, vai fazer música, vai tocar um instrumento, vai conversar com um amigo, futebol, esporte, né? E eu, desde que eu vi, eu tento fazer isso para a minha vida, né? Eu tento pelo menos dormir 8 horas, como é bom isso, né? Principalmente agora que eu me aposentei, mas dorme 8 horas, às vezes não dá, né? E o governo, ele, nesses 72 indicadores, ele monitora a população. O que ele fala? Quando esse tripé, né, desequilibra, eles têm que mudar as políticas públicas. Tem o relatório Stern, que vale a pena, são 700 páginas, que eu já falei do Nicholas Stern. Tudo que vai acontecer no planeta está lá. Tá? Tem o EMCB, que eu já falei, que é a versão brasileira, né, que o professor Jacques Markowitz coordenou. Tudo que vai acontecer no Brasil, onde vai ter desmatamento, na agricultura, na saúde, etc., etc., está lá e provavelmente vai ser. E tem muitos outros relatórios aqui, tá bom? Os 17 ODS dispensam comentários, acho que vocês, mais do que ninguém, são ou se tornarão grandes especialistas. Aqui, a gente não precisa ler um por um aqui, né? Mas vocês são leitores aí com carinho. Esse aqui eu coloquei no livro, usei aquele software, a palavra que mais aparece nos 17 ODS, né? A palavra é reduzir, depois aumentar, depois garantir, e assim, com a leitura do livro, acho que dá para entrar em maiores detalhes, né? E esse aqui, ó, lembra que eu falei que tudo que precisa fazer para consertar o planeta, na opinião dos ganhadores do Prêmio Nobel, Blue Planet Prize, tem um resumo lá que eu resumi, e são 5 prioridades que tem que fazer para consertar o planeta. Primeiro, mudar o PIB, né, como indicador de desenvolvimento. Não que o PIB seja ruim, mas acho que assim já deu o que tinha para dar, né? E incluir indicadores de natureza de capital humano, social e ambiental. É por isso que tem aquela outra disciplina chamada relato integrado, e tem os capitais não financeiros também. Número 2, eliminar subsídios perversos da energia, né? Isso tem que fazer, né? A energia é muito cara, né? Um carro a combustão gasta 99% da energia para movimentar o carro, não aliás, para esquentar o carro, não é para transportar a pessoa.
O meu Prius, o Toyota Prius, que é híbrido, né? Ele tem um motor elétrico e uma combustão. Ele já gasta metade, ou seja, eu ando 10 quilômetros, ele gera 15. E aí um japonês descobriu, se você pegar um carro elétrico, a roda não roda para andar, ele pôs um gerador de energia com a roda, ou seja, em vez de andar 300 quilômetros, você pode andar pode andar 500 quilômetros. Então, é isso que eu falo para vocês. Vão surgir soluções, não é só pensando como eu pensava no século passado, é de inovação, de tecnologia. O terceiro tem a ver com a população, né? Nós estamos em 8 bi, imagine quando chegar a 12, né? E todo mundo tem que gerar, vocês terão que produzir aí alimentação, habitação, vestuário, né? O quarto é a preservação da biodiversidade, a ONU já enxergou isso há muito tempo, né? O Brasil, sem dúvida, vai ser a primeira potência econômica. Por quê? Porque aqui a gente tem muita pobreza. Então, como que nós vamos resolver a forma da pobreza? Talvez num modelo diferente do que os países desenvolvidos fizeram, né? Preservando as florestas, a biodiversidade, né? E é incrível, né? E quando se fala em biodiversidade, não é só o que está acima da terra, ou olhar a atmosfera lá que tem o CO2 já lá, que o que está lá já não tem jeito, né? Dizem que os 40 centímetros de terra para baixo, né, agricultável do planeta está destruído, né? Por quê? Usaram muitos agrotóxicos, herbicidas, ou seja, quando você faz a colheita, se você não colocar adubo, a terra leva 10 anos para se recuperar. Antigamente ela recuperava naturalmente, mas com a quantidade e a velocidade de produção, nós destruímos a biodiversidade para abaixo da terra também. E por último, investir em conhecimentos para aprender qual o rumo tomar. Tá? O futuro não vai ser com trabalho do jeito que a gente trabalha hoje, né? Isso aqui é o que eu colecionava, né? Olha só, esqueça o escritório, salários fixos, aposentadoria, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Com a pandemia, a gente antecipou aí uns 10 anos, né? O consumo vai mudar, o trabalho, equipes mais enxutas, o estudo cada vez mais híbrido, né? Valorizando principalmente experiência, a moda, peças que não foquem no gênero, roupas esportivas, né? Imagine com a pandemia, né? Eu estou aqui de meia, num tapete confortável, descalço aqui em casa, né? Vidas e relacionamento. Você viu aqui, sem distinção entre on-off, esse mundo virtual, né? Há 50 anos a gente discutia se devia deixar o aluno usar calculadora. Hoje discute se deve usar a internet ou celular. Eu não tenho que discutir isso, né? O mundo é tão gostoso olhando pelo celular, né? Agora, imagine o que está por vir se vocês construírem um mundo usando todas as possibilidades, né? Até o conceito de felicidade muda, né? Tem o projeto Milênio, que é outra agenda mundial, 1.300 páginas, vale a ler lá. Lá fala sobre o que está para acontecer, principalmente com o fim do emprego, né? As profissões que serão extintas ou já foram, né? Profissões do futuro, isso vale a pena. E esse é interessante, pessoal, essa aqui é uma outra agenda do professor Claude Henry, da Colômbia, Universidade de Colômbia, né? Eu só vou citar o número 2 aqui, ó, está em vermelho, né? Isso aqui é o que nós estamos chamando de falência planejada das empresas do século XX. Então, quem vai produzir energia limpa? São as mesmas empresas de energia suja, petrolífera, não sei o quê. Quem vai produzir alimento orgânico? É a Monsanto, né? São as empresas que produzem alimento não orgânico. Quem vai produzir tudo? Tá? E qual que é a nossa esperança? As empresas não são culpadas, isso eu posso falar aqui na FEA. Fora da FEA, aí geram discussões na USP, né? Mas até o século passado, né, início desse século, de 2000, as empresas não tinham uma noção exata de que o mundo era finito, que os recursos eram finitos.
né? Então, é isso que nós temos que fazer. Então, talvez o maior problema das próximas 2 décadas não seja as questões de mudanças climáticas, pobreza, energia. É claro que são problemas graves e reais, mas talvez a maior dificuldade é essa transição, que a gente vai ter que fazer uma transição meio híbrida. A gente vai fazer com coisas velhas, mas pensando no novo. Tá? E as consequências econômicas, desemprego, sociais vão ser muito grandes. Então, é por isso que vocês estão, nós estudamos, testemunhamos e vocês vão viver nessa transição, né? E espero que seja para o mundo melhor. Tá? O Al Gore já está mais otimista, né, no livro dele aí, né? A encíclica papal já comentei, né? Vale a pena ler também, né? E aqui, ó, aqui sou eu, esse camisa amarelo, e aqui é o Dom Marcelo Sorondo, Sanches Sorondo. Ele é o coordenador, ele é PhD, doutorado em antropologia. Ele que coordenou a equipe que escreveu os 17 ODS. Aqui do lado direito, a gente estava na casa da reitora da universidade lá de Manaus, né? Discutindo, né? E aqui foram momentos da visita dele, né? Olha, está vendo ele aqui sentado aqui do lado esquerdo? Vocês estão vendo o mouse? Ele tem uma garrafa de vinho argentino, né? Tem uma igrejinha lá numa comunidade, lá no fim do mundo, lá no meio do mato. E era Domingos de Ramos. E ele perguntou, não vai ter missa, né? Aí a mulher lá que cuidava da igreja falou, não, aqui nós não temos padre, nunca veio um padre aqui nessa igreja. E ele falou, e eu sou o quê, né? Eu sou um bispo do Vaticano. Aí a gente deu risada. Aí ele rezou a missa, ele ensinou a fazer a hóstia. Eu sou católico, né? Não muito praticante, mas ensinou a fazer, não pode ter fermento, né? E ele realizou uma missa. Para a maioria dos presentes, os indígenas, ribeirinhos descalços lá no chão, né? Foi um fato corriqueiro. Eu fiquei arrepiado. Falei, nossa, foi a missa mais emocionante da minha vida ali. Né? Ele tomou banho, tomou pinga, tomou uísque, comeu de tudo. A gente andou de barco, né? Pulou no rio, né? E aqui, por último, já nem precisa comentar tudo isso, né? Só esse aqui, ó, tá vendo no telhado? Isso aqui é o telhado de casa. Eu instalei esse aquecedor solar a vácuo. Tá vendo aqui? Não são placas daquelas para esquentar água. É um tubo, né? E são 2 vidros e é vácuo. Então, aqui o índice de eficiência, uma placa normal esquenta a água, chega a 50 graus. Essa daqui, em 1 hora, chega a 100 graus de temperatura. Eu instalei em 2012 aqui em casa e falei, por que o pessoal não usa? Não entendi até hoje, pessoal. Achei que era problema mercadológico, de marketing, né? Fiz propaganda, mas meio que não pegou ainda. Eu nem uso a resistência elétrica, porque a temperatura aqui é muito grande. Está vendo esse outro aqui embaixo, azulzinho, chamado Biomagnetizer? Isso aqui eu tenho em todos os meus carros, tenho no gás de cozinha. Você instala, você mesmo, são 2 ímãs, você coloca na mangueira de combustível. Ele reduz 25%, 1/4, o consumo e reduz a poluição. Eu coloquei num Fit, no Honda Fit, que já fazia uns 13, né, 14 às vezes, né? Eu coloquei, ele chegou a fazer 21, 22 e faz uma média aos 18, só colocando. Eu comprei, já ganhei outros, né? Já levei no IPT aí da USP, levei na Bosch, levei um monte de amigos. O pessoal olha, porque sabe, não tem lógica. O meu filho assim, fala, pai, se fosse água ainda iria, mas gasolina não tem lógica, isso fisicamente, né? E assim sucessivamente. Tá? E para finalizar, acho que já estamos aqui já no andamento do tempo, né? Esse gráfico é baseado no estudo de um ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Vocês sabem que o Nobel de Economia não é um Nobel legítimo da Fundação Alfred Nobel, né? É um Nobel alternativo, lá pago pelo Banco da Suíça. E a pergunta é assim, dinheiro traz felicidade? Acho que eu já fiz essa pergunta para vocês. Então, quem foi meu aluno ou passou pela FEA tem que dizer que sim, dinheiro traz felicidade. Então, aqui o eixo Y, felicidade, e aqui o eixo X, dinheiro. Então, se vocês pegarem aqui, ó, dinheiro traz felicidade, se a pessoa está na miséria e tem uma comida boa, né?
ou uma casa quentinha, ou no calor tem ar-condicionado, refrigeração, ou no frio, imagine tomar um banho com bastante água quente, chega no nível de conforto. Então, até esse ponto de luxo, o dinheiro traz felicidade, sim, né? Isso você pode discutir com qualquer pessoa, né? E se você olhar, lembra aquele gráfico que eu coloquei no início da apresentação? 60% da população mundial está onde, pessoal? Não chegou na sobrevivência ainda. Está aqui, ó, né? Está saindo da miséria, chegando na sobrevivência, uma minoria, né? 1/8 da população está aqui em cima no luxo. Tá? E quando atinge esse ponto, segundo a teoria do Daniel Kahneman, né? A felicidade já não é tão material, né? Ela pode ser até menor aqui, né? Você tem a preocupação passa a ser maior. Mas até aqui, então é por isso que eu comento qual a importância de vocês, de uma escola de negócios que estão estudando na faculdade de economia, né? Trabalharem para serem formadores de opinião, trabalhar para implementar isso nas empresas, né? Porque nós temos um caminho longo. Então a felicidade até esse ponto aqui é mais individualista. E a partir desse ponto é mais coletivo. Então, a pessoa que chegou nesse ponto, olha aqui, ó, eu tenho dinheiro, tenho saúde, tenho família, tenho amigos, eu tenho tudo o que a gente queria. Mas aí começa a sentir um vazio de novo. É o vazio que vocês vão sentir quando se formarem na FEA. Ponto, já me formei agora. Dá um vazio. Quando vocês estão nesse ponto. E aí o conceito de felicidade, ele é mais altruísta. Não que seja uma pessoa bonzinha, mas isso é da natureza do ser humano. Tá? Então, por que o mundo é tão competitivo hoje? Na minha opinião, é porque ainda a gente está para fazer essa primeira parte aqui ainda. Tá ok? Então, valor aqui nessa primeira parte é valor para o acionista e aqui valor para o planeta. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, por isso que eu coloquei mais um E lá no ESG, né? Econômico, ambiental, social e governança. Por quê? Porque a questão econômica está incluída. Então, quando se fala, não, nós temos que ajudar os pobres, eles têm que dar cesta básica, têm que plantar árvore, têm que cuidar dos animais. Claro que tem que fazer isso. Mas falta dinheiro, falta emprego, desemprego, falta alimento, né? Então, você vê a importância da economia. E se a gente avaliar o dinheiro em si, assim como a internet, né? É uma puta numa, desculpe a palavra, né? Uma invenção valiosíssima, né? É o ser humano que talvez possa fazer mau uso disso, né? Mas o dinheiro é uma invenção maravilhosa, né? Assim como o que eu acho o celular, a internet, isso é maravilhoso, né? Isso possibilita muitas coisas. Obviamente que o ser humano vai até mudar o conceito de felicidade com isso, né? Não que vai estragar a família, os amigos, o relacionamento. É que talvez no futuro, esse mundo que vocês estão pensando aí, e não só pensando nos 17 ODS, dê uma olhada na encíclica papal também, vocês vão construir um mundo de altíssimo nível de qualidade, com tecnologia e respeito à natureza, aos animais, às pessoas, né? E viver assim de forma intensamente e não tendo como principal o emprego, até porque o emprego está com as décadas contadas, tá? Então, era isso, pessoal. Teria muito mais coisas aqui, eu corri, né? Aqui é onde os alunos ficam dorme, né? E nessa região da Amazônia não tem mosquito, tá bom? Olha uma aula aqui, né? Um monte de coisa, o que está para vir. Esse material eu vou deixar disponibilizado e serve como material de estudo para vocês, né? E aqui tem muita coisa para fazer, ok? Então, eu vou interromper